Olá, meu irmão, meus amados irmãos em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui, louvado seja Deus. Deus seja glorificado nessa tarde, Deus seja louvado nessa tarde. Mais uma vez estamos nessa tarde que Deus nos preparou para nós, o Café com Jesus. Café com Jesus. Creio que a palavra de Deus tem falado a muitos irmãos que têm nos ouvido a palavra de Deus, tem mandado aí um recado dizendo, tem sido uma bênção na vida deles. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Deus vos guarde nessa tarde, você que está nos ouvindo a palavra do Senhor Jesus, nesse Café com Jesus abençoado, que isso foi que os irmãos escolheram, Café com Jesus. Jesus é a palavra, então é um café com uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer nas nossas vidas. Antes de ler a palavra de Deus, eu quero ler um salmo, no capítulo 13 de Salmo. No capítulo 13, a palavra de Deus, ela nos revela, no capítulo 13, antes de eu ler a mensagem dessa tarde, que diz assim: até quando esquecerá de mim, ó Senhor? Para sempre. Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando constarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve, ó Senhor Deus. Alumia meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que meus inimigos não digam, prevaleci contra ele, e os meus adversários serão alegres, vindo eu vacilar. Mas eu confio no Senhor, na tua benignidade, na tua salvação, e o meu coração se encherá de alegria. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Mas o versículo 5 diz assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegra, glória seja dada ao nome do Senhor. Então nessa tarde eu queria ser como o salmista Davi, o salmista quando ele fala, louvado seja o nome do Senhor, o salmista, quando ele fala, o meu coração, ele ferve com palavras boas, meu coração ferve com palavras boas, para te anunciar nessa tarde, para levar teu ouvido nessa tarde, e que o Espírito Santo pega a palavra que você está ouvindo e desça para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. O meu coração ferve com palavras boas, falo no que tenho feito, no tocante ao Rei. Então nessa tarde eu quero falar do Rei, dos reis, aquele que é, o que era, o que há de vir, o que a igreja está esperando, o que a noiva está esperando. E a qualquer momento vamos ter essa surpresa na terra, será o arrebatamento da igreja, onde a trombeta vai tocar e os mortos vão ressuscitar e nós seremos transformados no abrir e no fechar de olhos, para encontrar com os senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz aqui, ó, o meu coração ferve de boas palavras, falo do que tenho feito no tocante ao Rei, e a minha língua é uma pena de um destro escritor. Que as minhas palavras hoje, louvado seja o nome do Senhor, como diz lá no livro de Provérbios, como maçã de ouro, em bandeja de prata, seja a palavra dita na hora certa.
Que Deus nessa tarde venha falar o teu coração. Louvado, gente, Alexandre, Regiane, Alba, Silva. Que Deus possa nessa tarde falar o seu coração. Você que está aí, às vezes não dá para assistir, mas pelo menos manda um ok aí. Manda dizer, ó, tá aí, estamos juntos nessa peleja. Amém? Como o próprio Elias clamou ao Senhor, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os seus altares, e somente eu fiquei sozinho. Mas veio uma resposta divina dizendo, Elias, Elias, você não está só. Irmã, eu quero dizer que você não está só. Meu irmão, você não está só. Marinalva, você está em Campo Grande. Manda um abraço para o seu marido que foi na aldeia de índio hoje, lá na aldeia Lagoinha, louvado seja o nome do Senhor. Manda um abraço, eu quero dizer para ele, para todos que nos ouvem nessa tarde, vocês não estão só. Assim como Deus disse, aleluia, Elias, você não está só, eu reservei 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Quero dizer para você, irmã Márcia, quero dizer para você, Alexandre, Jennifer, vocês não estão só. Quero dizer para os irmãos que nos ouvem nessa tarde, vocês não estão só, aleluia. Há um povo lá do Japão, na Holanda, na Bélgica, nos Estados Unidos, na Argentina, na África. Há um povo no canto da terra, louvados nos 4 cantos da terra. Há um povo que não se dobra o joelho diante de Baal. Há um povo que crê nesse rei dos reis, que nós vamos falar da palavra dele nessa tarde. Ele diz que pode passar o céu e a terra, as minhas palavras jamais elas passarão. Então o tema que eu coloquei nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor, nesse café com Jesus, glória a Deus, irmão Rodrigo Amorim, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja nessa tarde. Então o tema que eu escolhi nessa tarde, que o Espírito Santo deu essa madrugada ao meu coração, que cada tarde terá um tema para nos falar da mensagem do Senhor Jesus, e eu estou como o salmista fala no Salmo 45, o meu coração ferve de boas palavras, e como diz o próprio Jesus em Lucas 6,45, o que o coração está cheio, a boca fala. Louvado seja o nome do Senhor. Então o meu coração nessa tarde, irmã Márcia, irmão Paulo Pereira, louvado seja o nome do Senhor, ele está cheio de Jesus, cheio da palavra. Então eu quero falar nessa tarde ao seu coração. A Bíblia nos diz, se você que nos acompanhar, Ailton Lopes, grande amigo, estamos aí segunda-feira, irmão, nessa igreja, damos glória a Deus aí, obrigado pelo convite, meu querido, que Deus te abençoe, e toma posse de Isaías 14:27, o que Deus já determinou para a tua vida, pastor, aí o Ailton Lopes, o que Deus já determinou para a tua vida, ninguém vai validar. Se a mão de Deus está sobre a tua cabeça, quem poderá voltar atrás? Muito obrigado pelo convite, meu querido. Vamos estar aí sim, dando um abraço, dando glória a Deus, bradando. Sei que é um povo que gosta da palavra, aleluia. Então estamos juntos, como diz tu, estamos juntos, glória a Deus. A Bíblia nos revela nessa tarde, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo, eu vou já partir do capítulo 9, e depois nós vamos parar no versículo 18, aleluia, no 18, depois nós continuamos. A Bíblia diz que Paulo teve de noite uma visão, 16, versículo 9, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passe a Macedônia para nos ajudar. E logo que depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamou para lhe anunciarmos o Evangelho. E chegando na Macedônia, versículo 13, no dia de sábado, saímos para fora as portas para a beira do rio, onde julgamos ter lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púlpito da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu o coração
dela para que estivesse atento que Paulo dizia. E depois que ela foi batizado, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que é uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora o demônio saiu. Amados irmãos, nós estamos diante de um ensinamento tão tremendo, tão glorioso para nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 16, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele estava orando, e a Bíblia diz que ele teve uma visão de noite, que apresentou na visão dele, foi uma visão, Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão lá da Macedônia, alguém que estava clamando, alguém que estava orando, clamando: Deus, envia-nos alguém para nos ajudar. Envia-nos alguém para nos ajudar na obra, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos revela, o próprio Jesus fala essa palavra, no capítulo 9, Jesus fala: e percorria Jesus toda a cidade e aldeias, ensinando a sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrado e errante como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos, o próprio Jesus falando essa palavra. Então disse Jesus aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Eu quero dizer para você, meu amado irmão Célio, glória a Deus, que a seara é grande. Você que está ouvindo essa palavra dessa tarde, a seara é muito grande. Falta trabalhador, falta mensageiro de boas novas, pessoa que prega a verdade, pessoas que vivem a verdade, pessoa que não tem vergonha, louvado, de anunciar esse evangelho. Para o mundo nós somos loucos, somos doidos, somos lixo, mas para Deus nós somos como um cheiro suave de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus nós somos a luz do mundo. Para Deus nós somos embaixador. Oh, aleluia! Embaixador de Cristo aqui na terra. Apesar que somos peregrinos e forasteiros numa terra que não é nossa, mas a qualquer momento, como disse o Senhor Jesus em João 14, versículo 18: não vos deixarei órfão, eu virei e vos tomei para mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia diz, irmão, que a seara é grande, mas falta trabalhador, viu, Clóvis Oliveira? Louvado seja o nome do Senhor. Falta trabalhador. Cristo está voltando, Cristo está voltando. Essa geração, irmão, é a geração do arrebatamento. Essa geração é a geração do arrebatamento. Por isso, meu amado Edivaldo de Deus, aleluia, lá em São José dos Campos, e o Clóvis Oliveira lá em Caraguá, louvado seja o nome do Senhor. Cristo está voltando. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja, ele alerta: nos últimos dias, tu que está de pé, olha, não cai não olha mais para trás. Quem põe a mão no arado não olha mais para trás.
E a palavra de Deus nos diz que Paulo teve uma visão. Ele viu alguém na Macedônia clamando: Deus, envia alguém para atravessar a Macedônia para nos ajudar. Aleluia, glória. Diz o Salmo 139: ó, que bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo, irmão, a Bíblia diz, quando ele teve essa visão, glória seja dado o nome do Senhor, ele não demorou. A Bíblia diz que imediato e logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Deus está te chamando, irmão, para anunciar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida, lá no livro de Atos de Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Diz Paulo nas cartas aos Romanos, no capítulo 10, versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo diz assim, ó: como ouvirão se não há quem pregue? Como vai ouvir essa palavra gloriosa que ninguém quem prega a palavra? A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz: mas como as pessoas aí fora, que estão caminhando pelo vale da sombra da morte, como eles vão caminhar? Como que eles vão conhecer essa verdade? Como que eles vão fazer o retorno para se converter, voltar a Deus, se não tem quem joga essa semente? E a semente que Jesus diz, Lucas 8, versículo 11, a semente é a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? E o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 10, 15 de Romano: quão formoso é os pés daquele que anuncia as boas novas. Nota, meu querido irmão, nota, meu irmão Jorge, Mônica, Rafael, louvado seja o nome do Senhor. Quão formoso é os pés daquele que anuncia boas novas. Nota que o pé não anuncia nada. Quem anuncia é a boca, mas a boca depende do pé. Quão formoso é os pés daquele que anuncia boas novas. A tua boca só fala se o pé for. Se você ficar sentado na sua casa, aí sossegadão, não quer, jamais a boca vai falar. A tua boca só vai falar se o pé ir. Quão formoso aos pés daquele que anuncia as boas novas. E Paulo ele sai lá e ele vai para Macedônia. Mas a Bíblia diz no capítulo 13, quando ele chega lá para Macedônia, em uma colônia, estivemos algum dia nessa cidade. E Paulo diz no versículo 13, no dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Paulo foi para buscar um lugar de oração. Ele foi buscar um lugar, uma beira do rio. Ele queria buscar a presença de Deus. Mas quando ele foi naquele lugar, viu umas mulheres naquele lugar, diz a palavra de Deus. E Paulo começou a falar a palavra de Deus. E no versículo 14, tinha uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus. Ela começou a ouvir o que Paulo estava pregando. Ela estava dando crédito naquilo que Paulo estava pregando. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2, que aos judeus também foram pregados a palavra da salvação, a palavra das boas novas. Mas os judeus, segundo a palavra de Deus, eles não ouviram com fé. Eles não deixaram a palavra entrar e descer para o coração. Isso está no livro de Hebreus. Aos hebreus também, aos judeus, também foi pregar a palavra da salvação, que eu vou ler para você, que diz aqui, ó, 4, versículo 2. Aí, ó. Porque também a nós foram pregados as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou,
porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Eles ouviram, mas não ouviram com fé. Por isso que a Bíblia diz em Atos 14, quando Paulo foi pregar o evangelho, a Bíblia diz que havia um homem coxo. Quando ele ouvia Paulo pregar, a Bíblia diz que Paulo sentiu no coração, através do Espírito Santo, que aquele homem estava ouvindo com fé. Por isso Paulo diz: olha, levanta-te e anda, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que quando Paulo começou a pregar o evangelho, essa moça chamada Lídia, ela abriu o coração para ouvir o que Paulo estava pregando. A Bíblia nos revela, no livro do Salmo 51, versículo 17, que um coração quebrantado, Deus não resiste. Deus não resiste um coração quebrantado. E essa moça chamada Lídia, essa mulher, ela estava abrindo o coração para ouvir a palavra. E o Senhor abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Porque Deus sonda, Deus conhece. O Salmo 139, os últimos versículos diz: sonda-me e me conhece. Então Deus conhece, como diz o próprio salmista Davi no Salmo 19, lá no versículo 12, ele diz assim, ó: expurga-me tu, ó Deus, daquilo que me é oculto. Então Deus sonda e Deus conhece. Foi isso que ele falou para o profeta Samuel no capítulo 16. Samuel, não olha para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque eu, Senhor, não vê como vê o homem só olha a aparência, eu olho o coração. Deus viu que essa mulher chamada Lídia, ela abriu o coração para ouvir o que Paulo estava pregando. E quando a pessoa, irmão, quer ouvir, tem um desejo de ouvir, pode ter certeza que a palavra não vai ficar aqui, ela vai descer para o coração. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela ouviu a palavra, como a Bíblia diz lá em João 8,47, aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Mas aquele que não é de Deus, ele não ouve. Ele só sabe reclamar, murmurar, xingar, blasfemar. Esse louco, esses fanáticos, esses crentes, esses glória a Deus, aleluia, esses homens Bíblia. Mas Jesus deixou bem claro, João 8,47, aquele que é de Deus, ele ouve. Aquele que não é de Deus, ele não ouve a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus falou em João 15,16, vós me escolheu a mim, foi eu que te escolhi, e vos nomeei para que vade e dê fruto, o vosso fruto permaneça. Se você fosse do mundo, o mundo amaria que era seu, mas eu te tirei do meio deles, mas é por isso que eles te odeiam. Mas lembrai-vos da palavra que eu te disse, não é o servo, mas eu o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, perseguirão a vós também. Mas se guardar a minha palavra, viu, irmão Belino, viu, irmã Sandra, se guardar a minha palavra, guardarão também a vossa. Então Deus abriu o coração para ela ouvir. E quando ela ouviu a palavra que Paulo estava ministrando, Paulo deve ter ministrado sobre o batismo, pregado aquilo que Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Porque veja que ela sentiu o desejo de batizar, e Paulo, e depois que foi batizada, ela e a sua casa, oh glória, não só ela acreditou, mas toda a sua casa, assim como Raabe, lá no capítulo 2 de Josué, ela diz para os espias, olha, não tem outra novidade aqui não ser dentro de Jericó. Por mais que estamos nos muros, fortes muros, mas todos os homens, soldados, está temendo esse Deus que abriu o mar vermelho, esse Deus que fez maravilha na terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor, esse Deus que criou o céu e a terra, está toda aqui dentro de Jericó com medo. Raabe diz no capítulo 2, mas diz para o espia, quando você vier destruir Jericó, lembra-te de mim, lembra do meu pai, lembra da minha mãe, lembra dos meus irmãos. E os espias disseram, louvado seja o nome do Senhor, coloca um fio de escarlate na janela
Para quando eu destruir Jericó, que esteja você, sua mãe, seu pai, seus irmãos, todos aqueles que estiver na proteção do fio vermelho, não será destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele fio vermelho que Rabi colocou lá na janela, louvado seja o nome do Senhor. Ela representa o sangue de Jesus Cristo, ela representa o sangue de Jesus, ela representa o sangue de Jesus, que o apóstolo Pedro diz que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, dos nossos erros, dos nossos pecados, não por ouro, nem por prata, nem tradição que nós recebemos dos nossos avós, nos antepassados, não. O apóstolo Pedro diz que nós fomos resgatados da potestade, das trevas para a luz, através do sangue de Jesus. É o sangue, aquele sangue que Raabe colocou, aquela fita vermelha, ela representava o sangue de Jesus. Olha, meu irmão, minha irmã, você em Jesus, os teus filhos em Jesus, o teu marido em Jesus, viu, Sandra? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nenhum mal vai suceder à tua casa, praga alguma chegará à tua tenda, porque você está debaixo do sangue, da proteção de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, que o anjo da morte, ele não entrou na casa dos israelitas para matar os primogênitos, porque todos eles estavam na proteção do sangue. Raabe estava numa fita de escarlate, um fio, uma corda vermelha de seus espias, e ele disse assim para Raabe: fica todo mundo na sua casa, na proteção do sangue. O sangue, aquela corda vermelha, se representava o sangue de Jesus Cristo. E aqui a palavra de Deus nos revela que ela e toda a sua casa, louvado seja o nome do Senhor, foi batizada e nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, ficai ali. E nos constrangiu a isso. E aconteceu que indo nós, olha o versículo 16, a oração de novo. Paulo, ele foi à beira do rio para orar. Toda manhã Paulo ia lá para orar, porque sabia que Deus tinha uma obra extraordinária para fazer ali na Macedônia. E quando Paulo, aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo Paulo e a nós, ela clamava dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Irmão, nota, eu vou reler para vocês de novo. Olha que o espírito maligno está dizendo no versículo 17 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Esta, que era uma moça possessa de um espírito adivinho, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Irmãos, viu, irmão Sandra? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, para você, Edivaldo, está lá de São José dos Campos nos assistindo. Até o diabo, até os demônios, até o inferno, até aquele exército que Paulo diz em Efésios, no capítulo 6, eu vou ler para você aqui, Paulo diz aqui, ó, capítulo 6, no demais, irmão, fortalecei no Senhor na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra os carne nem sangue, mas sim contra os principados. Até os principados, contra a potestade, até a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, até os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, até os demônios da maldade, que vem para matar, roubar e destruir, que Jesus falou em João 10:10, todos eles
até aqueles que habitam nas regiões celestiais, no alto, todos eles sabem que este evangelho é o evangelho da salvação. Este evangelho é o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que transforma. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Até o demônio sabe, até Satanás sabe que este evangelho, esta palavra, aleluia, que pode passar o céu e a terra, essas palavras nunca vão passar. Aquilo que Deus disse para Jeremias, no capítulo 30, louvado seja o nome do Senhor. Olha que Deus falou para Jeremias no capítulo 30, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve, Jeremias, no livro todas as palavras que eu tenho dito. Até Satanás sabe que essa palavra é a palavra do Deus vivo. Quantas pessoas hoje, eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homem. Não, meu irmão, sim, eu concordo com você, oh, eu te aplaudo você, sim, a Bíblia foi escrita por homem, a Bíblia não foi escrita por um burro, por um jumento, por uma anta. Sim, eu concordo com você, a Bíblia foi escrita por homem, sim, isso eu assino que você está falando, mas com um porém, foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Homem, através do Espírito Santo de Deus, escreveram desde lá de Gênesis até Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Até Satanás, até os demônios, sabe que esse evangelho, essa palavra pode salvar a tua alma, pode salvar sua família, pode salvar e te levar para a vida eterna. Até os demônios, até Satanás, ele sabe, louvado. E muitas vezes você se faz de tampar o ouvido, fecha os olhos para não entender que esse evangelho é o evangelho da salvação. Enquanto que o próprio Satanás, até o próprio demônio incorporado nessa mulher com o Espírito Divino, ela deixou bem claro: esses homens, aleluia, que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. O que eu estou pregando para você hoje, meu irmão, minha irmã, não importa se você está lá em Mato Grosso, se você está em Minas, aonde você está, na Holanda, na Bélgica, nos Estados Unidos, esse evangelho é o mesmo. A mensagem da cruz, ela percorre os quatro cantos da terra. Todo homem, louvado seja o nome do Senhor, muitas vezes nunca ouviu falar, e nenhuma vez nenhum joga uma pessoa famosa nesse mundo, mas a mensagem da cruz, o mundo todo sabe que é a mensagem da cruz que muda, é a mensagem da cruz que transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esses homens que estão pregando o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo, e eu vou provar para você, louvado seja o nome do Senhor, que ante Satanás sabe o homem, sabe o homem de Deus, a mulher de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Olha só o que aconteceu no capítulo 19 de Atos, mais para frente, se você quiser acompanhar. E Deus, pela mão de Paulo, 19, versículo 11. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilha extraordinária, de sorte que ante os lenços, aventais, que se levavam no seu corpo, os enfermos e as enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam. E algum exorcista, judeus ambulantes, tentava invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno,
dizendo: esconjuro-vos por Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Porque eles viram Paulo expulsar os demônios. Eles viram o que Paulo fazia. Eles viram que Paulo expulsava os demônios no nome de Jesus. Mas, irmão, expulsar os demônios no nome de Jesus, nós temos que ter Jesus. Paulo diz em Gálatas 2:21, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, glória seja dada ao nome do Senhor. Quando Pedro chegou em Atos capítulo 3, lá no templo da Formosa, aquele tempo, a Bíblia diz que havia um homem, que ele tinha ali pedindo esmola ali, ó. Ele ficava pedindo esmola, louvado seja o nome do Senhor, um coxo. E quando ele viu Paulo e João, que ia vir em direção ao templo para orar, era 9 horas da manhã, a Bíblia diz que ele olhou para Pedro, e ele pediu uma esmola. Quando Pedro colocou a mão no bolso, ele pensando que Pedro ia dar um dinheiro, alguma coisa grande para ele, Pedro disse assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, aleluia, mas o que eu tenho, a ti eu te dou, levanta-te e anda, aleluia, o que eu tenho eu te dou. Então esses homens aqui, segundo a palavra de Deus, no capítulo 13, em Atos 19, versículo 13, eles tentaram invocar o nome de Jesus que Paulo pregava num rapaz que estava possesso. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeus, principal dos sacerdotes. Era filho de sacerdotes que ensinava lá na sinagoga. Por isso que a Bíblia diz: o filho não levará o pecado do pai, o pai não levará o pecado do filho, cada um vai dar de conta de si perante a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Por isso que Paulo diz ao jovem pastor Timóteo: numa casa há vaso de honra e vaso de desonra, mas se aquele vaso de desonra querer ser vaso de honra e mudar, se transformar, se arrepender, Deus faz dele um vaso de honra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele diz em Apocalipse 2, versículo 4: lembra-te do teu primeiro amor. Então eles começaram a invocar. E fazia isso, era 7 filhos de Cefa, judeus, principal do sacerdote. Mas no versículo 15, respondendo, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Oh, irmão, que palavra! O diabo a diferença dos que servem e daqueles que não servem. Ele deixou bem claro: conheço a Jesus. Versículo 15, respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Aleluia. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Irmão, o inimigo sabe quem teme. Por isso que lá no livro de Jó, no capítulo 1, 6, Deus falou para Satanás: de onde vem Satanás? Ele falou de rodear a terra e de passear por ela. Deus falou: você tem visto o meu servo Jó? Homem temente, reto, se desvia do mal, sincero e se desvia do mal. Olha só que coisa maravilhosa, irmão. Aqui o próprio demônio está dizendo: eu conheço a Jesus, sei quem é Paulo, e vós quem sois? E no versículo 16, e saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno agarrou-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Quando o demônio disse para aquele jovem, aqueles 7, você quer me expulsar? E correu em cima dele, agarraram, rasgou a roupa dele, pegou 2 dele, e a Bíblia diz: deixou nu. E isso foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. Caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos que tinham crido vinham confessando
publicando os seus feitos. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse texto que nós lemos, irmão, no capítulo 16, o demônio, ele disse para bem claro, esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aleluia! E fez isso por muitos dias, astúcio, tentando falar de Deus. Quantas pessoas hoje, falando, mas as suas obras, irmão, muitas vezes as obras o negam. Isso Paulo está falando aqui, no capítulo 2, versículo 24, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Jesus diz, é lícito que venha o escândalo, mas ai de quem escandalizar a minha palavra, antes nunca tivesse nascido. Louvado seja o nome do Senhor. Isso fez dela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, sai dela. E na mesma hora o demônio saiu. Irmãos, que tremenda essa palavra. Demônio tentou enganar Paulo por alguns dias. Onde Paulo ia, aquele demônio maligno dizendo para aquele povo da cidade. Aquela mulher era uma adivinha, adivinhava, ganhava muito dinheiro, lucro para o seu senhor, como diz a palavra aqui. Então onde Paulo ia, aquela mulher saía. Esses homens que estão anunciando o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. No outro dia, esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Por quê, irmão? Olha que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Olha que palavra tremenda. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois os seus ministros se transfigura em ministros da justiça, o fim dos quais serão conforme as suas obras. Paulo, perturbado, viu que aquilo ali não partia de Deus, algo estava incomodando ele, aquela mulher dizendo, esses homens que anunciam o evangelho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, fazendo por muitos dias, mas Paulo se perturbou, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, mas o Espírito de Paulo, o Espírito Santo, incomodava Paulo. É como se fosse, irmão, você vai pregar o evangelho numa casa, quando tem alguma coisa naquela casa, o teu coração aperta, fica como um caroço de azeitona apertado, você sente aquela angústia, porque você sabe que naquela casa alguma coisa está de errado, e quando você faz a oração, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, manifesta sempre um demônio, irmão, e ele deixa bem claro, eu não gosto de você, eu odeio você, aqui, irmão, ele tentou aqui enganar Paulo, mas Paulo perturbado, irmão, não engana, irmão, servo de Deus, a serva de Deus, louvado, ungido do Senhor, glória seja dada no Senhor. Pode ter alguém até na igreja, tentando enganar o ungido do Senhor, mas na hora certa, o Espírito de Deus revela, porque Paulo diz, em Hebreus 4, versículo 12, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que penetra na alma, espírito, junta e medula. Ela é apta para discernir o pensamento do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de prestar conta. O livro de Provérbios 15, versículo 3 diz, os olhos de Deus percorrem toda a terra, e ele conhece os bens e os maus. Paulo, quando ele escreve a carta, 2 Coríntios 2, 14, ele diz, dou graça àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo no seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Dou graça
Dou graça. E depois ele fala lá em 2,14, graças porém a Deus, é sempre graça, é sempre graça, o evangelho é de graça, pela graça sois salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo diz, 2,14 de Coríntios, graças porém a Deus, que em Cristo Deus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, cheiro de morte para a morte, mas para outro, cheiro de vida para a vida. Paulo perturbado com aquele demônio tentando enganar o povo, querendo se passar como mulher de Deus. Aí Paulo perturbado de demônio, em nome de Jesus Cristo, sai dessa mulher. E na mesma hora, o demônio saiu, glória a Deus, no nome de Jesus. Esse dia eu vi um homem pregar, falar, irmão, muitas vezes eu vou para expulsar um demônio, e o demônio não quis sair, falei no nome de Jesus. Aí eu falei, olha demônio, você vai sair no meu nome. O demônio saiu. Ô irmão, tá brincando comigo. Está brincando com a palavra. Eu não acredito, irmão. Tem pessoas, você vê, irmão, pessoas que não dá para entender, irmão. Você tem visto nos últimos dias tanta aberração, tanto amuleto, tanta idolatria, o homem querendo ser adorado por si mesmo, esquecendo, irmão, que é Jesus Cristo, é a cruz, é o Calvário, louvado seja o nome do Senhor, é Jesus quem tem que ser adorado. A Bíblia diz, lá em Isaías 42, versículo 8, eu sou o Senhor teu Deus, a minha honra eu não dou para ninguém. Paulo diz, em Romanos 1, versículo 25, trocaram a verdade de Deus em mentira, estão adorando mais a criatura do que o Criador. Irmão, olha, você pode ter certeza, o sangue de Atos capítulo 12 de Tiago, que Herodes mandou cortar, matar, que foi derramado, o sangue de João Batista, lá em Mateus 10, versículo 14, que foi um dos maiores profetas que já passou pela terra, o sangue de Paulo, que depois ele foi decapitado, o sangue de Paulo não cura ninguém, não salva ninguém, não liberta ninguém, porque só tem um sangue que liberta, que cura, louvado seja o nome do Senhor, é o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que lava, que cura e que perdoa. Então você vê muitas vezes hoje, irmão, que é um outro evangelho, o povo de Deus tem que voltar para Jerusalém, lembrar das palavras de Jesus, ficar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Parece que o povo de Deus pegou para outro caminho, ou como Paulo diz no Gálatas, no capítulo 1, olha só que Paulo diz no capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz assim, ó, maravilho, versículo 6, que tão depressa passei daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que eu tenho pregado, seja maldito. Assim como já dissemos agora, e novamente vos digo, se alguém anunciar outro evangelho, além do que recebeste, seja maldito. Não tem outro evangelho, não tem nenhum sangue aqui na terra, que pode purificar, pode salvar, pode curar, pode ser apóstolo, pode ser o profeta, pode ser reverendo, nenhum sangue pode te curar, pode te salvar, pode te libertar, a não ser o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê hoje tanta aberração, tanta mentira, porque falta de conhecer a palavra, falta de conhecer Jesus, falta de conhecer a verdade. A Bíblia diz, o meu povo erra por falta de conhecimento. Por isso, lá no capítulo 5 de Isaías, o inferno abriu sua boca, meu povo é levado para o inferno por falta de entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É o sangue de Jesus,
Jesus, é o sangue de Jesus. Então, irmão, Paulo, ele repreendeu no nome do Senhor Jesus Cristo. E veja, seus senhores, que a mulher não adivinhou mais nada, porque o espírito de adivinho saiu dela, o espírito de mentira saiu dela. Aleluia! Veja, seu Senhor, que a esperança dos seus lucros. Quantas pessoas hoje pegam o evangelho só por lucro? Pega o evangelho só por lucro, querendo só lucro, só lucro, só lucro, e muitas vezes impede a obra de Deus. Por isso que muitos hoje não querem ir para a igreja. Muitas vezes você vai pregando sábado, domingo, você vê os bar cheios, a lanchonete cheio, porque o povo já está por aqui, de pessoas que só quer pregar o evangelho por lucro, por lucro, por lucro. Como diz Paulo, e diz lá no capítulo de Filipenses, no capítulo 1, eu vou ler para você. Paulo diz aqui, Filipenses 1, muitos irmãos, versículo 14, e muitos dos irmãos do Senhor, estou dando ânimo com as minhas prisões, ouça falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Porque Paulo está dizendo lá para o jovem Timóteo 2, versículo 9, na segunda carta, eu estou preso, sofro como malfeitor, mas a palavra de Deus, ela não está presa, não tem como prender essa palavra. Então, quando Paulo foi preso, muitos irmãos viam ao dia de Paulo, o amor de Paulo, mesmo na prisão, mesmo todo chicoteado, marcado, que ele fala em Gálatas, eu tenho a marca de Jesus. Ele não negou o evangelho, começou a escrever carta para as igrejas, e vendo os irmãos, a ousadia, começaram a falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Aí Paulo diz, verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja, por porfia, mas outros de boa mente, um por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, outro na verdade anuncia Cristo por lucro, não puramente, julgando acrescentar aflição nas minhas prisões. Mas Paulo diz, importa o que o evangelho seja pregado, louvado, seja anunciado de tal maneira, ou como fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo, e nisso regojarei mais ainda. Paulo diz que uns prega Jesus por amor, um prega por amor, glória a Deus. Ainda, irmão, que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu não tivesse amor, pregar esse evangelho por lucro, para se faturar, como diz aqui, aqueles homens, tinha aquela mulher como um tesouro, como um bezerro de ouro, mas vendo que seus lucros acabaram. Louvado seja o nome do Senhor, porque naquele dia, muitos que hoje estão pegando por lucro, pregando o evangelho fácil, o evangelho fazendo só lucro, amando mais o Deus mamon do que a Deus. Jesus falou que não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, ou ama um, ou ama o outro, não pode servir a Deus e a riqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos que hoje estão pregando o evangelho por lucro, naquele dia, quando chegar diante de Deus, vai ouvir aquela palavra, Senhor, que Deus vai falar, eu não te conheci, apartar de mim, e muitos vão dizer, Senhor, mas eu não expulsei demônio, Senhor, eu não fiz milagre, Senhor, até o meu suor curava, Senhor, ó Senhor, até o meu sangue curava, mas ele vai dizer, mas Senhor, eu não expulsei demônio, eu não fiz maravilha no teu nome. Jesus vai dizer, apartar de mim, maldito, que eu nunca te conheci. Te paguei, te dei jatinho, te dei fazenda, te dei ouro, te dei prata, não te devo nada. Vendo os homens que os lucros acabaram, acabou a mamadeira, acabou a teta, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça na presença do magistrado. E nos expôs costume, dizendo que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou contra eles. E os magistrados rasgaram os seus vestidos e mandaram açoitá-lo com vara. E havendo dado muita açoite, o lançaram na prisão
ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão. Ele segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, para encerrar, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus. Viu, Divaldo? Aleluia. Viu, Cristiane? Oh, orava e cantava hinos a Deus. Oh, e os outros presos o escutavam. Tinha tudo para dizer, para murmurar: Senhor, é isso que eu mereço? Atravessei a Macedônia, entendi que era o teu chamado, entendi que era a tua voz. Tu me ordenou atravessar a Macedônia para pregar o teu evangelho. Olha minhas costas como estão todas açoitadas. Olha como está toda sanguentada. Olha meu amigo Silas como é que está todo machucado. Paulo tinha tudo para murmurar. Paulo tinha tudo para murmurar: Senhor, chega, desisto, vou largar de tudo. Oh, minha irmã Márcia. Mas Paulo deixou bem claro, irmão, que era na hora das lutas, que era na hora da tempestade, que é na hora da diversidade, é a hora de nós cantar, louvar, viu, Sandra? Glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Paulo diz: olha, Silas, em outras palavras, estamos presos, não vamos para lugar nenhum, estou todo machucado, você também está todo arrebentado. Vamos fazer o seguinte, Silas, eu vou cantar e você vai orar. Ou você canta e eu oro, aleluia. Que hora que é mais ou menos? Acho que decorrer da lua, pela claridade da lua, acho que Silas diz: olha, Paulo, já é a meia-noite. Ah, então é a meia-noite que Deus trabalha. Foi a meia-noite que Deus mandou o anjo da morte. Foi a meia-noite que Deus falou com Josué. Foi a meia-noite que Deus falou com Sansão, arrancou o portão de Gaza. Foi a meia-noite que Deus falou com Gideão. Ah, então é o seguinte, eu vou cantar. É meia-noite, é quase meia-noite. Então Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus, e os presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todo. E acordaram o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham ido fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo carcereiro se prostrou de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E disse o apóstolo Paulo: crê somente no Senhor Jesus, crê somente no Senhor Jesus. É só nele, não mais um outro, em nenhum outra salvação. O apóstolo Pedro diz isso em Atos 4:12: nenhum nome foi dado ao homem pelo qual devemos ser salvos, a não ser no nome do Senhor Jesus, porque o próprio Jesus pregou com as suas próprias bocas nessa terra, quando pisou o pé nessa terra, quando o verbo se fez carne, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso que o grande chamado de Jesus Cristo para a minha vida e para a tua vida foi em Mateus 11:28-30, que ele diz: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim que sou manso, sou humilde de coração, e achará descanso para vossas almas. Porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. E você que está ouvindo nessa tarde, tira esse fardo pesado. Tira esse fardo de escravidão. Jesus deixou bem claro em 8, versículo 36 do Evangelho de João: se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Paulo escreve a carta, esse apóstolo Paulo aqui que está sendo surrado, que diz para o carcereiro: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Ele escreve na segunda carta, 2 Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele deixa bem
bem claro, se alguém está em Cristo, não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, não é Fátima, não é Mateus, não é Benedito, não, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E ele disse assim, olha, o que é que eu faço para me salvar? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, encerrando essa palavra, eu quero dizer algo sobre esse último versículo. E as portas do cárcere, da prisão, foram todo abertas. Você que me ouve nessa tarde, irmão, irmã, Sandra, o Sócrates, o Cristiano, estão aí, manda um positivo, um coraçãozinho, se vê que estão aí mandando, aí estão assistindo. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, Marinalva, louvado seja o seu esposo, o índio, que está lá em Campos Grande, onde tem a Beth, o Moro, um abraço para a Beth, para o Moro, para a Vitória, para o Renato que está aqui, do meu vizinho, o filho dele ficou aqui. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que assiste nessa tarde. Talvez as portas em 2016 não foram abertas, muitas portas para você. Talvez foi fechada até porta para você. E talvez 2017, já estamos agora em fevereiro, e você tem pedido muitas portas, e talvez muitas portas não foram abertas para você ainda. Mas eu digo uma coisa para você, Sócrates, Sandra, Cristiano, você que está me ouvindo nessa tarde, a palavra de Deus. Se pelo menos uma porta permaneceu aberta, 2016, 2017, viu, Sandra, na tua vida, que é a porta da salvação. Você é a mulher, o jovem, o adolescente mais feliz dessa terra. Mais feliz dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que não abriram muitas portas, diz a palavra de Deus aqui que todas as portas da prisão foram abertas. Mas eu, irmão, eu quero deixar bem claro, porque se for muitas pessoas já dizer, irmão, Deus vai abrir muita porta, muita porta, muitas portas. Eu digo uma coisa para você, se pelo menos uma porta, a da salvação, aleluia, a porta do sangue de Jesus, aquela que um dia você aceitou, que é a porta da salvação. Jesus disse, eu sou a porta. Todos que entrar por mim será salvo. E terá o nome escrito no livro da vida. Jesus deixou bem claro, não é porque eu expulso o demônio, não é porque eu oro para os enfermos, não é nada disso. Jesus falou bem claro, eis que eu te dei poder para pisar na cabeça de escorpiões, serpente e todo o poder do diabo. E nenhum dano vai te fazer. Mas não se alegra, porque os demônios te obedecem. Porque o espírito maligno é repreendido, não se alegra por isso. Alegra sim, porque o nome de você está escrito lá no céu, quando me aceitou como Salvador. E é o sangue de Jesus Cristo. Então se alegra, se essa porta está aberta na tua vida, a porta da alegria, a porta do regozijo, a porta da salvação e a porta da eternidade. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que você é feliz. Que Deus abençoe, Deus vos guarde, Deus vos proteja. E eu quero, nessa tarde, nesse café com Jesus, deixar bem claro para você. Jesus Cristo te ama. Jesus te ama. Jesus está voltando. A qualquer dia desse, estarei ministrando sobre depressão. Que Deus abençoe, Deus vos guarde e Deus vos proteja. Em nome de Jesus, como diz o nosso irmão, saudoso missionário Manuel de Melo, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Desperta, Brasil.